Fala, meu povo amado, tudo bem com vocês? Professor Evaldo Rodrigues na área para dar continuidade ao nosso curso de inquérito policial aqui no canal do YouTube Professor Evaldo Rodrigues, isso mesmo. E olha só, essa nossa aulinha tá top, porque vamos conversar sobre o início do inquérito policial. Como é que ele inicia, quem pode investigar, vou trazer aqui jurisprudência, enfim, a gente vai fazer um estudo bem aprofundado, bem detalhado, para não deixar dúvida nenhuma, beleza? Agora antes, aquele velho pedido, né? Olha, por favor, vai lá, se inscreve no nosso canal, vai lá dar o like, porque esse like vai ajudar a divulgar o vídeo, divulgar o nosso curso, divulgar o nosso trabalho, e isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que eu grave cada vez mais, eu traga cada vez mais novidades para vocês. Tranquilo, meu povo? Beleza? Então vamos que vamos. Calcem seus protetores bucais e vamos para o nosso quarto round, isso mesmo. E vamos lá? Vamos começar? Slide na tela. Vamos lá, olha só. Inquérito policial, andamento do inquérito policial. O que é que nós temos hoje? Vamos agora para o artigo 4º do Código de Processo Penal. Então vem comigo, olha o que ele diz. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e sua autoria. Aqui eu quero um cuidado, tá, pessoal? Olha só, eu estou falando de polícia judiciária. A polícia judiciária, beleza, será exercida pelas autoridades policiais e terá por fim a apuração de infrações penais e a sua autoria. Então, olha só, muito cuidado com esse começo aqui, isso cai muito. E a ideia aqui é bem simples, volta aqui para mim. Quando eu falo de polícia judiciária, a gente já sabe. Eu estou falando da polícia civil no âmbito dos estados e a polícia federal no âmbito da União, no âmbito federal. Então, polícia judiciária é aquela polícia que acaba trabalhando junto com o judiciário. Não é do judiciário, só trabalha junto com o judiciário, por exemplo, né, cumprido mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, interceptação telefônica, sigilo de dados e por aí vai. Beleza? Resumo, a polícia judiciária é a polícia que vai abrir o inquérito policial e vai passar a levantar elementos de prova para que o dono da ação penal venha ingressar em juízo, beleza? Então aqui, polícia judiciária é a polícia civil ou polícia federal. Agora o problema não é isso, não é o caput do parágrafo 4º, do artigo 4º. O problema é o parágrafo único. Olha o que o parágrafo único diz, vem cá. A competência definida nesse artigo não, meu povo amado, olha só, não excluirá a de outras autoridades administrativas. Esse aqui é que é o grande bizu. Não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Então se liga, quando eu falo, olha, essa competência aqui não vai excluir a de outras autoridades administrativas. Não entendeu? Vem cá. Simples. Imagina o seguinte, eu tenho um delegado investigando. O delegado está lá investigando. Tuf, tuf, tá lá investigando bem de boa, tá? Qual é a ideia? A ideia é que essa investigação da Polícia Civil ou da Polícia Federal, vai depender do âmbito de atuação, não vai impedir a investigação de outras, vamos dizer, autoridades administrativas. Eu vou dar alguns exemplos, tá? É possível que exista uma investigação de trânsito, até mesmo um processo administrativo instaurado no âmbito de órgãos, como por exemplo, aqui na Paraíba o Detran. É possível, não é? Você tem ali um atropelamento, é possível que o Detran vá e abra seu próprio procedimento administrativo. É possível que órgãos ambientais, SUDEMA, também possam ter seu próprio procedimento administrativo? Sim. É possível que no âmbito militar tenha sua própria investigação interna? Sim. Seu próprio inquérito policial? Sim. E por aí vai. Até a Polícia Militar, a PRF, a Polícia... Vamos pegar aqui, a Polícia Penal. Todas elas podem ter investigações internas. Então qual é a grande ideia daqui? A administração como um todo, ela pode abrir procedimentos administrativos para apurar certos atos, certos fatos. Isso não impede que, se tem algum crime, ele mande tirar cópia e mande para a delegacia.
para que a Polícia Civil ou a Polícia Federal abra um inquérito policial e comece a investigar isso no âmbito penal. Então lembra, as três esferas aqui são independentes: a administrativa, a civil e a penal. Então eu posso ter sempre investigações administrativas. Isso não impede, né, investigações pelo mesmo fato no âmbito do delegado, no âmbito ali da Polícia Civil e da Polícia Federal. Então não é porque eu tenho um inquérito policial investigando determinado fato que não possa ter investigações administrativas sobre esse mesmo fato. Até porque muitas vezes o danado do nosso inquérito policial, ele quer ali pegar elementos de prova para que o MP denuncie e vai atrás de quê? De prender o cara. Agora no civil, por exemplo, vai atrás de quê? Do dinheiro. Improbidade administrativa, vai atrás de dinheiro, suspensão de direitos políticos, enfim. E no âmbito interno da administração pública, vai atrás de suspender o servidor, vai atrás de demitir o servidor. Então, não é porque, preste atenção, não é porque eu tenho um inquérito policial que não possa ter investigações administrativas ali em outros órgãos, que a lei assegure isso, beleza? Então você pode ter um inquérito policial apurando um crime de trânsito e no órgão de trânsito, um Detran da vida, ter ali uma investigação administrativa interna. Você pode ter um inquérito policial apurando corrupção, tá? Desvio de dinheiro, e dentro da própria administração pública tem um procedimento administrativo apurando ali esse fato e vendo a possibilidade de demissão desse servidor. Tranquilo? Então, resumindo, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais, delegados, por exemplo, onde eles vão apurar infrações penais e a sua autoria. E isso não exclui a competência de outras autoridades administrativas que a lei cometa ali a mesma função. Ficou claro? Tranquilo aqui, pessoal? E olha só, uma perguntinha que eu quero fazer para vocês é essa aqui, já aprofundando o tema, aprofundando bastante o tema. Mas olha só, e essa pergunta aqui? Investigações por outros órgãos. O Ministério Público e a Polícia Militar podem realizar investigações criminais? Ou investigações criminais seria um ato ali exclusivo da Polícia Judiciária? Hein? Da Polícia Civil, da Polícia Federal? Essa é a pergunta. O que é que vocês me dizem, meu povo? Ministério Público ou PM podem investigar? Podem realizar investigações criminais? Ou isso fica a par só da Polícia Civil e da Polícia Federal? Porque acabamos de ver a possibilidade de outros, né, vamos dizer assim, procedimentos administrativos serem abertos. Mas em âmbito criminal especificamente, também posso ter um inquérito policial apurando um fato e o mesmo fato sendo investigado, por exemplo, pela PM? Vamos para a resposta? Vem cá, olha só. E a resposta aqui é bem simples. Sim, pessoal. Sim. Em caráter excepcional, é admitido sim, inclusive requerimento direto à autoridade judicial, tais como quebra de sigilo telefônico. Destaca-se que não cabe ao Ministério Público ou à Polícia Militar substituir a autoridade policial. Então eu não estou dizendo aqui que o Ministério Público, por exemplo, ou a Polícia Militar vão substituir o delegado no inquérito, não é isso. O inquérito ainda continua sendo de responsabilidade exclusiva do delegado. O delegado é o presidente do inquérito, tá? O inquérito é dele, sendo tal função privativa da Polícia Judiciária, mas apenas instaurar procedimentos internos ou contribuir para o andamento do inquérito policial sobre a presidência do delegado de polícia. Então, traduzindo, pessoal, quem é que pode fazer investigações criminais? Todo mundo. PM, PRF, Guarda Municipal, Ministério Público, todo mundo pode fazer investigação criminal. Agora, abrir inquérito, só o delegado. O inquérito é do delegado. Se perguntar assim na sua prova, se liga, o inquérito policial, ele é privativo do delegado de polícia, a presidência dele é privativa do delegado de polícia, correto, o inquérito é do delegado. Agora, nada impede que, se eu tendo um inquérito policial investigando uma coisa, a PM possa apurar também internamente lá na PM, por exemplo, esse mesmo fato. Nada impede que a Polícia Militar contribua com as investigações do delegado, que o Ministério Público apure internamente ou contribua com as investigações do delegado. Ficou claro isso? Então a presidência do inquérito
é do delegado. O inquérito policial é da polícia judiciária. Agora, nada impede que a polícia administrativa, como a polícia militar, por exemplo, possa também apurar investigações ali criminais também. Deu para entender isso, pessoal? Tudo ok com relação a isso? Tudo bonitinho? Eu trouxe aqui, inclusive, uma jurisprudência top do STJ para a gente matar esse ensinamento bem direitinho. Olha só, jurisprudência do STJ, olha o que ele diz. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 593-727, assentou a concorrência de atribuição entre Ministério Público e Polícia Judiciária para realizar investigações. Então, a primeira coisa que ele disse é que o MP, ele pode aqui realizar investigações criminais. Junto com quem? Junto com a Polícia Judiciária. Então, tanto a Polícia Judiciária como o Ministério Público podem investigar ali, né, fatos relacionados a ilícitos penais. Aí ele diz, inexistindo norma constitucional ou federal que estabeleça exceção à regra enunciada no referido julgamento. Aí ele continua, nessa linha de raciocínio, vale a pena lembrar o fato de quebra do sigilo telefônico ter sido requerida pela Polícia Militar, que cooperava em investigação com o MP, olha só, não se constitui em nulidade, pois o artigo 144 da Constituição Federal traz as atribuições de cada força policial, mas nem todas essas atribuições possuem caráter de exclusividade. Então veja aqui que ele está dizendo o seguinte, olha só, pessoal, ele está dizendo, olha, o Ministério Público, ele pode realizar investigações criminais. No âmbito do Ministério Público, por exemplo, a gente tem o GAECO, que é tipo a polícia do Ministério Público. Ele vai realizar investigações criminais. Ele não vai substituir o delegado nem o inquérito policial, que é tudo da Polícia Judiciária, mas ele pode fazer investigações criminais. Nesse julgamento, o STJ julgou ali uma possível nulidade de uma quebra de sigilo telefônico requerida pela PM. E aí ele disse, olha, não existe nulidade quando a PM, junto com o Ministério Público, então você tinha ali, muito possivelmente, o Ministério Público com o GAECO, com a ajuda da PM, então sob a tutela do Ministério Público, a PM pediu em sede de inquérito policial o sigilo telefônico e o juiz concebeu. Ou seja, o STJ entendeu que não tem nada de errado nisso. Até porque a própria PM pode investigar e pode contribuir para o inquérito. Então aqui eu tenho a PM, olha só, volta lá. Eu tenho a PM aqui requerendo a quebra do sigilo telefônico em uma situação onde cooperava com o Ministério Público. E isso não será um caráter de nulidade, beleza? E aí ele continua. A Constituição da República, vou pegar aqui a canetinha, a Constituição da República diferencia as polícias judiciárias e as polícias investigativas, sendo que apenas a primeira foi conferida com exclusividade à Polícia Federal e à Polícia Civil. Então ele está dizendo, olha, a Polícia Judiciária é exclusiva da Polícia Federal e da Polícia Civil. Até aí tudo bem. O que evidencia a legalidade das investigações realizadas pela Polícia Militar e da prisão em flagrante efetuada por aquela corporação. Aí ele continua. Além disso, o Ministério Público, órgão incumbido de exercer o controle externo da atividade policial, conduziu e fiscalizou a tempo e modo as investigações. Então a Polícia Militar não estava só lá. Além de tudo, não estava só. O MP estava ali sempre dando aquele apoio, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. A propósito, inexiste qualquer mácula, ou seja, qualquer vício, qualquer erro na interceptação telefônica realizada pelo Ministério Público por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, tendo em vista que, considerando o caso dos autos, em que se percebe a atuação, né, de organização criminosa com envolvimento, inclusive, de policiais civis e militares. Olha só, não há outro meio de se manter a integridade do sigilo das investigações sem sua condução por órgão especializado em delitos dessa natureza. Julgamento aqui de 2018,
STJ. Então, resumindo, pessoal, a gente fica naquela informação inicial. A Polícia Judiciária é federal no âmbito federal, civil no âmbito dos estados, DF ou território. Acabou. Agora, nada impede que o Ministério Público realize investigações internas, que o Ministério Público também realize investigações criminais internamente, por meio, por exemplo, do GAECO. E nada impede que a PM, por exemplo, também investigue. Nada impede que uma polícia administrativa investigue. Nesse caso, sobre a tutela do Ministério Público, foi possível a PM, inclusive, requerer, nos autos de um inquérito, a interceptação telefônica que foi deferida pelo juiz e não foi tida como uma prova ilícita. Deu para entender? Tranquilo? Vamos lá? Vamos continuar, porque não acabou ainda esse blocozinho não. Vamos lá. Vamos agora para o artigo 5º. Isso mesmo, artigo 5º do capítulo de inquérito policial no Código de Processo Penal. E ele diz o seguinte, ó. Início do inquérito policial, artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado 1. De ofício, pelo próprio delegado. Aqui, a gente já vai ter um cuidado, tá? Deixa eu ir logo aqui nessa observaçãozinha aqui, linda e maravilhosa aqui pra gente. Se liga, ele diz o seguinte na observação. Ressalta-se que a instauração de inquérito policial de ofício pela autoridade policial pode ocorrer por meio de um auto de prisão em flagrante ou por meio de uma portaria expedida pela autoridade policial. Tranquilo, pessoal? Volta aqui para mim. Então, para dar início ao inquérito policial, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem pode iniciar o inquérito policial. E a primeira pessoa que pode fazer isso, podemos dizer dessa forma, é o próprio delegado de polícia de ofício, ou seja, ele não foi provocado por ninguém, não foi ninguém que mandou, ele abriu sozinho. Agora, primeiro detalhe, anota aí, o delegado só pode instaurar um inquérito de ofício nos crimes de ação penal pública incondicionada. Porque nos crimes de ação penal pública condicionada ou privada, vai precisar de representação do ofendido ou do ministro da Justiça. Aqui eu estou falando da ação penal pública incondicionada. Aí o danado do delegado, ele pode abrir esse inquérito de ofício. Essa abertura de ofício vai se dividir em duas, como a gente já viu. Ele pode abrir aqui por meio de uma portaria ou de um auto de prisão em flagrante. Professor, eu nunca entendo isso. Vamos lá. Inquérito policial instaurado de ofício pelo delegado por meio de um auto de prisão em flagrante. O delegado está lá, mestre. Ele está lá na delegacia dele, bem de boa, fazendo as coisas que ele faz lá todo dia, né, bem de boa, investigando e tal. E de repente chega a polícia militar conduzindo um bandido. Aí ele diz, senhor delegado, esse cidadão acabou de ser preso aqui em flagrante pela prática do crime de roubo. Aí o delegado faz, que coisa maravilhosa, vamos agora instaurar um inquérito a partir de um auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante vai ser instaurado e em decorrência disso vai ser aberto ali um inquérito, tranquilo? Quando você pega o inquérito nesse tipo de situação, o que é que a gente vai ter? Você vai passar o inquérito, abrir a página, né? Você vai pegar aqui a capa do inquérito, passar e a primeira página já vai ter o quê? O depoimento do condutor. Então eu não tenho nenhuma ordem do delegado, eu não tenho nada nesse sentido não. Quando se tratar de uma prisão em flagrante, a primeira peça do inquérito, né, do auto de prisão em flagrante, vai ser o depoimento do condutor. Aí vai estar lá, né? Dia tal, tal hora, não sei o quê, papapá, o condutor fulano de tal apresentou o réu, babá, e disse o seguinte, aí ele vai começar a narrar, o condutor, como é que foi toda a prisão. Que no dia tal estava realizando rondas no bairro tal, quando foi acionado para averiguar um possível delito de roubo ocorrido tal. Ele está contando tudo. Chegando lá, encontrou a vítima que alegou que o réu havia acabado de subtrair seu celular e que tinha ido naquela direção. A polícia empreendeu diligências e logo em seguida, dobrando a esquina, encontrou o réu de posse, né, do aparelho celular da vítima e procedeu com a devida abordagem e a devida prisão dele e encaminhamento à presença da autoridade policial competente. Pronto, ele narrou meio que ali todo o danado do delito. É óbvio que eu estou fazendo aqui de maneira bem resumida, tá, pessoal? Passou o depoimento do condutor, vai ter o do outro policial, que vai ser ouvido como testemunha.
aí eu vou ouvir também a vítima, e por fim eu vou ouvir o réu. E aí eu vou continuando juntando as peças do inquérito, né? Nota de culpa, exame de lesão corporal, eu vou ter ali qualquer corpo de delito se precisar ser feito, eu vou ter identificação se precisar ser feito, e qualquer outra diligência. Mas ele iniciou com auto de prisão em flagrante, iniciou com o depoimento do condutor, é isso que é importante. Por outro lado, quando eu não tenho auto de prisão em flagrante, vai começar por meio de quê? De uma portaria. Aí imagina que eu cheguei agora na delegacia e fiz: delegado, olha, é o seguinte, eu vim aqui comunicar um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Por exemplo, eu fui roubado na esquina tal, assim, assado, mas tem câmera que filmaram toda a ação, eu consegui pegar a placa da moto, a câmera filmou o rosto da pessoa, tudo bonitinho, ou seja, eu estou comunicando um fato criminoso e estou trazendo elementos, vamos dizer assim, subsidiários, né, elementos ali fortes, né, fundamentos para que se abra o inquérito policial. Aí ele vai abrir o inquérito de ofício por meio de uma portaria, porque não teve prisão em flagrante. Então tem que ser portaria. Agora, quando você passa a primeira página, que você entra lá, não vai ter o depoimento do condutor, porque não tem ninguém apresentando o réu. O réu está no mundo, está foragido. Vai ter o que agora? Uma portaria, feita pelo delegado, dizendo mais ou menos o seguinte: portaria número tal. Tendo em vista que chegou ao conhecimento dessa autoridade policial o fato narrado que no dia tal, a vítima, fulano de tal, foi subtraído do seu aparelho celular, assim, determino. Aí o próprio delegado, nessa portaria, já pode determinar várias diligências. Determino que se proceda na intimação da testemunha tal, da vítima tal, diligências para localizar o réu, diligências para identificar a moto, diligência para ir atrás das câmeras de segurança da rua, e por aí vai. Então, eu não tenho um depoimento de um condutor, eu tenho uma portaria, que é tipo é como se fosse vamos dizer assim, um ofício, vamos dizer dessa forma, né? Você tem uma portaria, número tal, explicando por que ele está abrindo o inquérito e já determinando as primeiras diligências. A partir daí, os policiais civis vão cumprir essa diligência e juntando aqui atrás do inquérito e formando ali todas as peças do inquérito. Deu para entender? Então, olha só, inquérito policial pode ser iniciado de ofício pelo delegado nos crimes de ação penal pública incondicionada. E esse de ofício pode se dar por meio de um auto de prisão em flagrante ou por meio de uma portaria expedida pelo próprio delegado. Beleza? E só para complementar, olha o artigo 5º, parágrafo 3º. Ele vem e diz o seguinte: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, nesse caso aqui ação pública incondicionada, né? Poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial, ao delegado, e este, verificando a procedência das informações, ou seja, realizando a investigação preliminar, mandará estar ao inquérito. Nesse caso aqui, esse inquérito está sendo instaurado mediante o quê? Portaria. Beleza? Portaria. Tranquilo, meu povo? Ficou claro? Vamos continuar. Fora de ofício pelo delegado, pode ser instaurado por quem também, professor? Vamos lá. Mediante requisição da autoridade judiciária, do juiz. Também mediante requisição, do Ministério Público. Ou ainda mediante requerimento do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Aqui eu já quero um cuidado grande. Eu estou falando em requisição do juiz ou requisição do Ministério Público. Observa que requisição aqui está na ideia de ordem, tá? Ordem do juiz ou ordem do MP. E por fim, aqui eu estou falando em requerimento do ofendido ou do seu representante. Requerimento aqui está na ideia de quê? De pedido. Ele está requerendo alguma coisa. Tranquilo, meu povo? E só para completar, ele diz, olha, o requerimento conterá sempre que possível, como eu estou falando de requerimento, eu estou falando isso aqui, ó, do requerimento do ofendido, beleza? Conterá sempre que possível a narração do fato, com todas as suas circunstâncias, a individualização do indiciado, seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou
os motivos de impossibilidade de o fazer, bem como a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão ou residência. Tá? Não tem nem o que falar nesse parágrafo primeiro, né, pessoal? Aqui a gente tem a ideia de que se eu vou fazer um requerimento pedindo para que o delegado instaure o inquérito, eu tenho que trazer todas as informações. Imagina esse requerimento. Delegado, eu quero que o senhor instaure o inquérito. Aí ele, para apurar o quê? Eu não vou dizer não. Descubra. Quem é a vítima? Eu não vou dizer. Quem é o réu? Eu não sei, não vou dizer. Quem é, meu irmão? Você tem que dizer tudo que você acha que é importante para aquele inquérito, tudo que você sabe. A partir do momento que você faz um requerimento, né, uma representação ali em face do delegado, né, pedindo para que o delegado instaure esse inquérito, quanto mais elementos você colocar nesse requerimento, mais fácil fica a vida do delegado para conseguir apurar autoria e materialidade. Então essa é a lógica. Você vai narrar o fato, vai dizer quem é o cara ou por quê não consegue dizer quem é o cara e ainda vai nomear as testemunhas e dizer, né, todos os indícios ali do crime, tudo que vai contribuir para a investigação criminal. Beleza? E aí uma parte muito importante para vocês também, que eu quero que vocês fiquem bem ligados, joga aí pro pessoal. Do despacho, olha só, aqui ó, do despacho que indeferiu o requerimento, então esse requerimento aqui ó, quando for indeferido pelo delegado, caberá o quê, meu povo amado? Caberá recurso, olha só, recurso para o chefe de polícia. É óbvio que aqui na requisição do juiz ou do MP, como é uma ordem, ele tem que abrir, tá? A não ser que seja uma ordem ali manifestamente ilegal, né? Mas em regra ele vai ter que abrir aqui esse danado desse inquérito. Só que aqui requerimento é pedido, ele abre se ele quiser. Se o delegado decidir que não vai abrir, que ele vai indeferir, aí cabe recurso ao chefe de polícia. Aí o cara sempre chega aqui e diz, oxe, professor, e quem danado é esse chefe de polícia, em nome de Deus? Olha só, é óbvio que o chefe de polícia vai depender muito, porque eu tenho Polícia Judiciária Federal, Polícia Judiciária Estadual, cada estado tem sua própria organização. Então, olha, não entra nessa pilha não, tá? Só bota na cabeça, o danado do chefe de polícia é o chefe de polícia. Só isso, meu povo amado. Decora que é chefe de polícia e vai dar tudo certo. Tranquilo? E pra gente finalizar esse bloco, que nosso tempo já estourou, vamos aqui, ó. Parágrafo 4º e parágrafo 5º. Ele diz o seguinte, o inquérito nos crimes de que a ação pública depender de representação, ou seja, nos crimes de ação penal pública condicionada, não poderá sem ela ser iniciado. E também nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder o inquérito a requerimento, né, da vítima ou de quem tenha qualidade para lhe representar. Traduzindo, ele pode de ofício instaurar o inquérito nos crimes de ação penal pública incondicionada. Ele pode, mediante requisição do MP ou do juiz, abrir nos crimes de ação penal pública incondicionada. Agora, não existe nenhuma possibilidade de que seja aberto o inquérito nos crimes de ação penal condicionada ou ação penal privada sem a representação do ofendido. Ficou claro isso? Para abrir inquérito tem que ter a representação do ofendido. Bota uma coisa na sua cabeça, se o delegado está vendo o cara cometendo um crime, o cara está ali numa situação de flagrante delito e a vítima decide que não vai representar ele, se estamos tratando aqui de um crime de ação penal pública condicionada ou privada, esse cara não pode nem ser preso. Isso mesmo. Então vamos supor estelionato, que hoje é um crime de ação penal condicionada. O cara está cometendo um crime agora. Polícia chega lá, enquadra ele, faz a abordagem, tudo, localiza a vítima. E a vítima diz, eu não quero representar, solta o cara, pô. Não pode ter absolutamente nada sem a representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada ou ação privada. Tranquilo? Agora, por outro lado, teve a representação, o delegado investiga como ele achar necessário. Eu só preciso do ok do ofendido ou do seu representante para o delegado começar a instaurar o inquérito e dar início às investigações ali, como ele achar necessário. É discricionária a linha de investigação do delegado, como já vimos ali nas características dos blocos passados. Tranquilo, pessoal? Beleza? Gostaram?
Gostou? Olha, compartilha, tá? Compartilha esse vídeo, ajuda a divulgar, ajuda. Eu quero que esse canal cresça muito para que a gente faça cada vez mais cursos completos e gratuitos para vocês. Qualquer dúvida, vai lá. E no Instagram, Professor Evaldo Rodrigues. E por hora é só. Até próximo bloco. Beijo. Fui!